Seção 3ª. Administradores. Normas comuns. Artigo 145. As normas relativas a requisitos, impedimentos, investidura, remuneração, deveres e responsabilidade dos administradores aplicam-se a conselheiros e diretores. Requisitos e impedimentos. Artigo 146. Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, devendo os diretores ser residentes no país. Parágrafo 1º. A ata da Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Administração que eleger administradores deverá conter a qualificação e o prazo de gestão de cada um dos eleitos, devendo ser arquivada no Registro do Comércio e publicada. Parágrafo 2º. A posse do conselheiro residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à constituição de representante residente no país, com poderes para receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária, mediante procuração com prazo de validade que deverá estender-se por, no mínimo, 3 anos após o término do prazo de gestão do conselheiro. Artigo 147. Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura em cargo de administração da companhia, a Assembleia Geral somente poderá eleger quem tem exibido os necessários comprovantes, dos quais se arquivará a cópia autêntica na sede social. Parágrafo 1º. São inelegíveis para os cargos de administração da companhia as pessoas impedidas por lei especial, ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peito ao suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Parágrafo 2º. São ainda inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta as pessoas declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 3º. O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que: Inciso 1º. Ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, Inciso 2º. Tiver interesse conflitante com a sociedade. Parágrafo 4º. A comprovação do cumprimento das condições previstas no parágrafo 3º será efetuada por meio de declaração firmada pelo conselheiro eleito nos termos definidos pela Comissão de Valores Mobiliários, com vistas ao disposto nos artigos 145 e 159, sob as penas da lei. Garantia da gestão. Artigo 148. O Estatuto pode estabelecer que o exercício do cargo de administrador deva ser assegurado, pelo titular ou por terceiro, mediante penhor de ações da companhia ou outra garantia. Parágrafo único. A garantia só será levantada após a aprovação das últimas contas apresentadas pelo administrador que houver deixado o cargo. Investidura. Artigo 149. Os conselheiros e diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termos de posse no livro de atas do Conselho de Administração ou da diretoria, conforme o caso. Parágrafo 1º. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à nomeação, esta tornar-se-á, sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito. Parágrafo 2º. O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade, a indicação de pelo menos um domicílio no qual o administrador receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação por escrito à companhia. Substituição e término da gestão. Artigo 150.
No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do Estatuto, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder à nova eleição. Parágrafo 1º. No caso de vacância de todos os cargos do Conselho de Administração, compete à diretoria convocar a Assembleia Geral. Parágrafo 2º. No caso de vacância de todos os cargos da diretoria, se a companhia não tiver Conselho de Administração, compete ao Conselho Fiscal, se em funcionamento, ou a qualquer acionista, convocar a Assembleia Geral, devendo o representante de maior número de ações praticar, até a realização da Assembleia, os atos urgentes de administração da companhia. Parágrafo 3º. O substituto eleito para preencher cargo vago completará o prazo de gestão do substituído. Parágrafo 4º. O prazo de gestão do Conselho de Administração ou da diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos. Renúncia. Artigo 151. A renúncia do administrador torna-se eficaz, em relação à companhia, desde o momento em que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante, e em relação a terceiros de boa-fé, após arquivamento no registro de comércio e publicação, que poderão ser promovidos pelo renunciante. Remuneração. Artigo 152. A Assembleia Geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta as suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. Parágrafo 1º. O Estatuto da Companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem 0,1 dos lucros. Artigo 190, prevalecendo o limite que for menor. Parágrafo 2º. Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata o artigo 202.